Pergunta ao professor sobre os efeitos climáticos das chuvas, né? Essas chuvas que castigaram tanto a capital. Você vai ter um projeto para canalizar. O assunto estava quente, aí ele já veio chuva para canalizar águas e não alagar mais. Então, não sei se o Danilo sabe, mas quando eu fui vereador, eu fiz uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito sobre as enchentes. Teve uma enchente lá em 2019, morreram 10 pessoas no Rio de Janeiro naquele momento, 10, 11 pessoas naquele momento, e como havia muita desconfiança de que o dinheiro investido de prevenção tinha sido deslocado para outros lugares, desviado, nós fizemos uma CPI. E essa CPI eu aprendi muito, inclusive sobre isso que ele pergunta. Vamos lá, as chuvas fortes vão acontecer. E elas vão acontecer cada vez mais e cada vez mais fortes. Mas elas vão virar desastres se a gente não preparar a cidade sobre isso. A culpa do desastre não é da chuva, é da omissão do poder público. O desastre não é natural. O desastre é socioambiental. A chuva cai sobre a cidade inteira. O barraco desaba na favela. O apartamento onde eu moro não tem risco de desabamento, porque a estrutura está lá colocada sobre isso. É claro que existe o risco do alagamento, arrasta um carro, etc e tal. Mas, normalmente, quem morre no momento desse é quem está em área de moradia precária, quem é pobre, quem mora na periferia. É isso, inclusive, que alguns intelectuais trabalham esse conceito, que virou polêmico, chamado racismo ambiental. Porque tem uma história, uma origem que também tem vinculação com a questão da escravidão, mas a pergunta dele não trata disso, eu queria falar sobre o que ele está dizendo. E é absolutamente fundamental que a gente olhe para os rios da nossa cidade e entenda a ocupação urbana da nossa cidade de forma a prever que esses rios vão encher, vão alagar e que, portanto, as pessoas não podem estar sujeitas a morrerem por causa disso. Você sabe o que eu achei absurdo? Aquela obra daquele tamanho na Avenida Brasil e, efetivamente, me parece, eu já pedi aos meus amigos vereadores lá da bancada do PSOL para fazer as perguntas oficialmente, de que a obra da Avenida Brasil não considerou o impacto das chuvas, o impacto que ela traria sobre o Rio Acari. Há quantos anos eu escuto falar na questão da necessária obra do Rio Acari? Vereadora Rosa Fernandes, que foi vereadora comigo lá, cobrou isso, sempre cobrava isso. Quero reconhecer, fui adversário da Rosa em vários momentos, mas nunca deixou de cobrar essa história lá. Na CPI das enchentes, a gente cobrava, agora nós vimos o que vimos no Rio Acari. Eu recebi um conjunto de moradores de Acari, sabe, Eduardo? Semana passada, lá no meu gabinete. E aí, o que eles me diziam? Que lá em Acari agora, por exemplo, existe um terreno enorme que está sendo aterrado, uma parte deles com lixo e entulho, que está ficando acima do resto da rua, e uma outra está sendo completamente desmatado em Acari. Acabou de acontecer isso. Aí eles me perguntam, Tarcísio, você sabe que o licenciamento ambiental daquele negócio saiu sem nem considerar essa história, porque o licenciamento ambiental agora é desenvolvimento. Aí aquela obra que deveria estar sendo fiscalizada pela prefeitura para evitar que as chuvas piorem, não é fiscalizada. Então é isso. Não se trata de canalizar o rio, porque se você, dependendo, canalizar o rio, você vai criar um problema maior ainda. Se trata de tratar e entender o rio e tratar a ocupação do terreno, do solo urbano. O problema grave que nós acompanhamos de perto do Jardim Maravilha, na Zona Oeste. Aquilo lá precisa de uma hora. Aí eles venderam a SEDAI. E aí o Eduardo Paes apresentou. Do dinheiro da SEDAI vai vir tantos milhões para resolver o problema lá do Jardim Maravilha. As obras estão engatinhando, porque aí tem o projeto básico que vai virar licitação, e aí não sai, aí o dinheiro vai para outro lugar, etc e tal. Eu tô esperando essa coisa passar um pouquinho, porque as pessoas ficam dizendo que a gente fica tentando se promover em cima de tragédia. Logo depois do carnaval, eu vou lá no Jardim Maravilha, inclusive, para ver as obras do jeito que estão andando. Porque este é o problema. O Jardim Maravilha agora não teve um grande problema, porque a chuva foi mais aqui para a Zona Norte, foi mais na região de Acari. E na Baixada foi terrível, que é outra história. A obra ali da antiga Presidente Kennedy, da Avenida Governador Leonel Brizola, ali no Pilar, eu conheço muito bem aquilo ali, trabalhei ali. É uma obra que, de novo, não considerou. Se as obras não considerarem o caos climático que nós vamos viver, a gente vai viver isso cada vez mais. E é preciso ter prevenção, é preciso ter estrutura para atender as pessoas. Há quanto tempo não tem um concurso para defesa civil aqui na cidade do Rio de Janeiro? Os trabalhadores da defesa civil estão tudo sucateado, não conseguem ter plano de carreira, não conseguem ter salário. E aí, na hora que atende, o que acontece? Aquela cena que nós vimos. O morador sendo levado num colchão pelos próprios vizinhos. São os vizinhos que tem que socorrer. Eu coloquei no meu Instagram. É um absurdo. E aí você tem o dinheiro da prefeitura, de novo, o prefeito TikTok gosta de aparecer e fazer um montão de grande obra. Mas o que investiu na defesa civil nos últimos anos? Nada, Eduardo, nada. O investimento na defesa civil foi pequeno numa cidade como a nossa. Aí tem o COR, que faz um trabalho excelente, que é o Centro de Operações, que é onde normalmente tem lá, sempre vão repórteres lá. É
um excelente legado, eu reconheço isso, que a gente evitou, eu como vereador, evitei na Câmara, porque o Crivella queria botar o COR só pra ser apoio da Guarda Municipal pra dar porrada em camelô. E a gente dizia, o COR é muito mais do que isso, é controlar a cidade, lá tem profissionais seríssimos. Mas a gente dizia, pô, não dá pra fazer um concurso pra ter um funcionário estabilizado, com uma carreira que ele tem? Não, contrata uma firma que muitas vezes atrasa pagamento, que não deixa as coisas, etc e tal. E a Defesa Civil largada na cidade do Rio de Janeiro, um absurdo. E isso tudo traz consequência. A gente morre por causa dessa história. Ou seja, o deputado diz que o prefeito atual, Eduardo Paes, tem culpa no cartório, hein? Claro que tem responsabilidade, até porque essa cidade está governada por ele há quanto tempo? Não é a primeira vez, é o seu terceiro mandato. É o seu terceiro mandato. O piscinão da Praça da Bandeira, porque está do lado do Maracanã, perto das obras olímpicas, aí funciona. O sistema de alerta, por exemplo, de que tem de sirene, está todo em torno do maciço da Tijuca, porque é onde interessava aos mega-eventos. E os outros maciços da cidade? E o sistema de alerta para lugar de alagamento e enchente? Já podia ter feito há muito tempo e nunca fez. Então esse tipo de situação, você tem, eu tava conversando com o pessoal de novo em Acari, você tem ponto de apoio que alaga, ou seja, a pessoa tá alagando, aí ela tem que dizer, vou pro ponto de apoio. O ponto de apoio tá alagado. Na Rocinha, às vezes as pessoas não sabiam pra onde tinham que ir, não tem simulado. Mais, fecha com isso, com moradia. Não se resolve o problema das chuvas se não construir moradia digna pras pessoas. Ninguém mora na beira de um barranco porque quer. Ninguém mora na beira de um barranco porque quer.